Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Na primeira videoaula sobre o Samba 4, nós preparamos a VM e realizamos a compilação e instalação do serviço, tarefa um pouco complexa e demorada. Agora, nessa segunda parte da 11ª videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos iniciar as configurações básicas do nosso servidor Samba 4, provisionando o serviço como um controlador de domínio da nossa rede local virtualizada. Assim, os objetivos dessa videoaula são configurar o Samba 4, configurar o servidor NTP, Network Time Protocol, ou seja, protocolo utilizado para sincronização de tempo dos computadores, configurar o Kerberos, que é o protocolo utilizado para autenticação, e inserir a VM Windows no domínio. Tudo certo então? Agora vamos para a prática. Voltando ao nosso projeto inicial, não esqueçam que para continuarmos a execução deste laboratório, é necessário que as seguintes máquinas virtuais estejam rodando. A SRV Firewall, essencial para que tenhamos acesso à internet a partir da nossa rede virtualizada, a máquina cliente Windows, para que possamos realizar os testes de inserção no domínio criado, a VM DNS Master, para que possamos testar o encaminhamento de resolução de nomes a partir do nosso servidor Samba 4, como eu expliquei na primeira parte dessa videoaula. O Samba 4 ele vai encaminhar solicitações para esse servidor, e a VM SRV SMB, que é o servidor onde nós instalamos o Samba 4. Iniciando então a configuração do Samba 4, que eu já estou autenticado na nossa VM com o usuário root. E o primeiro ajuste que nós vamos fazer é na variável path. O que é a variável path do sistema? Essa variável armazena o caminho dos executáveis, ou seja, cada comando ou programa que a gente executa aqui no prompt de comando, para que a gente não coloque todo o caminho de onde esse executável está armazenado, a gente coloca apenas o nome dele e o sistema busca então nos caminhos que estão armazenados na variável path. E como a gente instalou o Samba, compilando ele a partir dos fontes, alguns ajustes a gente vai ter que fazer manualmente, que isso seria feito de forma automática se a gente instalasse, por exemplo, por meio do gerenciador de pacotes. Então, esse primeiro ajuste, a gente vai incluir os caminhos dos executáveis do Samba dentro da variável path. Para isso, a gente vai editar com o comando vim o arquivo dentro da pasta do usuário root, então /root, o arquivo que começa com .bash rc. Esse arquivo aqui a gente pode incluir linhas para adaptar ou personalizar, podemos dizer assim, as variáveis de ambiente de qualquer usuário do sistema. Cada usuário tem esse arquivo dentro da sua pasta pessoal. Então, aqui a gente vai inserir o comando export para exportar uma variável, o nome da variável que é path, e ela vai ser igual então a cifrão path e o conteúdo que a gente vai adicionar além do que já existe lá. Então aqui a gente está colocando o que já está na variável path, 2 pontos, e o primeiro caminho então dos executáveis, /var/local /samba /sbin, 2 pontos, o outro caminho então que é o /usr /local /samba /bin. Feito isso, a gente pode executar o ESC, salvar esse arquivo, e para que a gente então não precise reiniciar o sistema, a gente vai executar esse comando aqui também no nosso prompt de comando. Export, a variável path vai ser igual a tudo aquilo que já está armazenado na variável path, mais o caminho então dos executáveis do Samba, que é o usr /local /samba /sbin, e o segundo caminho que é o /usr /local /samba /bin. Feito isso, a gente vai agora provisionar o Samba como controlador de domínio Active Directory da nossa rede local virtualizada. Então aqui o comando é o samba to,
E a gente já pode aproveitar e testar a nossa variável path, ou seja, esse comando ele só vai executar direto aqui do prompt pelo nome, se a variável path estiver correta. Então aqui estão todas as opções dele, quer dizer que ele está sendo executado corretamente. Então a gente vai iniciar o provisionamento a partir do comando samba to e de suas opções domain e provision. Além desse comando aqui, então, samba to e das opções domain e provision, é necessário que a gente passe alguns parâmetros para que ele seja feito, então, o provisionamento de forma correta. E o primeiro comando aqui, e é importante que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque não pode ter erro. Se tiver erro e ele tentar fazer o provisionamento, ele vai criar o arquivo smb.conf e vocês só vão conseguir novamente fazer o provisionamento se vocês removerem aquele arquivo que foi criado da tentativa anterior. Então, depois que a gente fazer o provisionamento, eu mostro aqui para vocês como que vocês fariam essa tarefa aí. Então, a primeira parâmetro que a gente vai passar aqui para o comando samba to domain provision é o -- server hall. Esse comando aqui, server hall, a gente vai indicar qual é o papel que o Samba 4 vai desempenhar dentro da nossa rede. Então, nesse caso aqui, ele vai ser um DC, um Domain Controller, ou seja, um controlador de domínio. A gente poderia colocar, por exemplo, aqui um member, se ele fosse membro de um domínio já existente. Então, vou colocar aqui um DC e vamos para o próximo parâmetro, que é o -- use-rfc 2307. Aqui, então, habilita a compatibilidade com o Network Information Server, que é o NIS. O próximo parâmetro aqui é o -- DNS-backend. Essa opção DNS Backend, ele vai permitir a gente utilizar as opções de DNS interno do Samba ou então de um DNS externo, por exemplo, com o bind 9 que a gente já aprendeu a configurar. Como eu expliquei anteriormente, a gente vai fazer um encaminhamento do nosso Samba 4 lá para o nosso bind 9. Nesse caso, o bind 9 vai ficar para os servidores que são acessados externamente na nossa rede e o Samba 4 para as máquinas, estações de trabalho que estão dentro do domínio que a gente vai configurar. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o DNS Backend como Samba_internal. Tá? Essa é a opção, então, para dizer que a gente vai utilizar o DNS interno do Samba. Aqui, então, vou colocar uma contrabarra para quebrar essa linha e vou continuar na linha de baixo. E a gente vai para a próxima opção, que é o -- real. O -- real, a gente vai inserir o sufixo que vai ser adicionado a todas as máquinas que ingressarem no domínio Active Directory. Na nossa instalação, a gente adotou, então, o empresax.com.br, que é o nosso domínio, então. Feito isso, o próximo parâmetro é o parâmetro domain. Então, -- domain, e aqui a gente vai inserir o nome de domínio NetBIOS. Ou seja, nessa opção é recomendável a gente usar o primeiro nível do domínio DNS do Active Directory. Nesse caso, seria o Empresa X. Esse é o nosso primeiro nível. Então, aqui ele vai domain Empresa X. Feito isso, a gente vai para a opção -- admin pass, que é a senha do administrador do nosso controlador de domínio. Nesse caso, a gente tem que colocar uma senha que atenda a complexidade de senhas que está habilitada no Samba 4, que exige que tenha letra maiúsculas, letras minúsculas, tenha números e tenha também caracteres especiais. Posteriormente, a gente vai aprender como desabilitar, caso vocês achem necessário, a complexidade de senha do Samba. Mas nesse caso, como ela está por default habilitada, a gente vai ter que, nessa senha que a gente inserir, atender todo esse pré-requisito. Então, eu costumo utilizar aqui essa senha, pass W0RD,
que essa senha com certeza vai atender todos esses parâmetros aí necessários para atender a complexidade de senha. E é importante vocês não esquecerem essa senha também, então anotem aí se vocês utilizarem uma diferente ou então utilizem essa mesma minha aqui para que na sequência dos laboratórios a gente não tenha aí problemas com senha, embora seja tranquilo aí da gente modificar. E agora a gente vai então para o último parâmetro que a gente vai inserir duas vezes, que é o parâmetro option. Na primeira função dele aqui, option igual, nós vamos então definir em qual interface de rede o Samba vai estar associado. Vamos pensar que no servidor de vocês tenha 5 interfaces de rede e vocês querem que o Samba esteja associado a 2 dessas interfaces, ou seja, ele só vai controlar máquinas que estejam conectadas na rede dessas 2 interfaces. Então a gente define aqui nessa opção. Então o options igual, abre aspas, e a gente vai então inserir o comando interfaces igual, a gente vai inserir a LO, que é a loopback, e também a NP0S3, que é a nossa interface de rede, fecha aspas. Isso aqui vai ser inserido lá dentro do arquivo smb.conf. Eu vou inserir uma quebra de linha novamente aqui. E o último parâmetro, option novamente, ele vai definir então aqui, igual, abre aspas, que as ligações vão ser somente por aquelas interfaces que a gente definiu ali anteriormente. Então, option igual, abre aspas, bind, ou seja, as ligações com interfaces only igual AES, fecha aspas. Isso também vai ser inserido lá dentro do arquivo smb.conf. Feito isso, é importante vocês revisarem, ver se não tem nada de errado aí, antes de executar o Enter. Então, no momento que nós executarmos o Enter, ele já vai começar a provisionar o Samba 4. Ele vai começar a aparecer, então, se tudo deu certo, vai começar a aparecer, então, esses caracteres verdes aí na tela. E, posteriormente, no momento que ele acabar de fazer as configurações, ele vai mostrar ali o sufixo, empresax.com.br, e lá no final vai retornar no prompt de vocês o SID, então, que é o número que identifica o nosso controlador de domínio. Se apareceu aqui para vocês o SID, está tudo certo. Agora a gente pode seguir para os próximos passos. Só que antes, caso deu algum erro aqui, por algum erro de parâmetro, algum erro de configuração anterior ali, vocês podem e devem, executar o comando para remover o arquivo smb.conf, que fica dentro de /usr local samba etc smb.conf. Então, só recordando aqui, teve algum erro, para executar novamente o comando para provisionar o Samba Tool ali anteriormente, que nós executamos, é necessário remover esse arquivo, senão vocês vão ficar nessa tarefa aqui de tentar provisionar o Samba eternamente e vão acabar desistindo aí porque não vão conseguir, tá? Então, esse comando RM é somente se ocorrer algum erro anteriormente ali com a execução do comando Samba Tool. Feito isso, nós vamos então subir o Samba com o comando Samba. E aí a gente pode testar as versões, com o comando Samba-V. A versão que nós instalamos foi a 4.11.15. Podemos testar o SMB Client também, -version. Tá aí, a versão dele é o 4.11.5 também. Então quer dizer que o nosso Samba está ok, funcionando. A gente pode partir para os próximos ajustes, então, que é o ajuste do arquivo de configuração do Resolver. Ou seja, a resolução de nomes ela deixa de ser agora no nosso servidor DNS e passa a ser no próprio Samba 4. Então, vim/etc resolve.conf. Aqui a gente vai modificar. Então, remover aqui o name server 721612 e apontar para o localhost. Então, ID de inserção 127.0.0.1, ou seja, a resolução de nome vai ser feita nela mesma.
executar o Enter aqui, domain, qual é o domínio, empresax.com.br, e ainda também o search, que eu já expliquei para vocês o que é, né? Ele vai inserir esse domínio automaticamente no nome quando a gente tentar pesquisar por ele. Então, empresax.com.br. ESC, x para salvar. E agora nós vamos editar o arquivo smb.conf, /usr, local, samba, etc, smb.conf, e dentro dele a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui. Ele já está ok, que é o DNS Forwarder, ele já está apontando lá para o nosso servidor DNS com o bind, a nossa máquina NS2, está correto. As interfaces que a gente definiu lá quando a gente provisionou, a loopback NP0S3, o nome NetBIOS Name, né, o nome dessa máquina é o Samba 4, o realm que a gente definiu lá então, empresax.com.br, que é o nosso domínio, e o grupo de trabalho aqui, que é o Empresa X. A única coisa que a gente vai então adicionar aqui, teclando a tecla I de inserção, allow DNS updates vai ser igual a non secure and secure. Então só esse pequeno ajuste aí que a gente vai fazer dentro do arquivo, habilitando o DNS. Feito isso, então, a gente vai executar um ESC, x. Sempre que a gente mexer no arquivo smb.conf, a gente pode executar o comando teste parm, para ver se não é erro. Olha, ele retornou que ele está ok. Então, não há erro de sintaxe dentro do arquivo. Podemos continuar fazendo o teste aí de resolução de nome do nosso servidor DNS. Host-t, srv, que é um teste de serviço, underline ldap, ponto, underline tcp, ponto, empresax.com.br. Ele fez a resolução de nome, nos retornou que esse serviço está então no samba4.empresax.com.br. Outro teste que a gente pode fazer é com Kerberos. A gente vai mudar aqui de LDAP para Kerberos e de TCP para UDP, que é o protocolo que ele utiliza, no nosso mesmo domínio. Ok, também está resolvendo corretamente. E o último teste aqui que a gente vai fazer é o host-t, é um registro do tipo A, e o nome do nosso servidor, samba4.empresax.com.br. Ok, está resolvendo. A máquina Samba4 empresax.com.br está atrelado ao endereço 72.1615, que é a nossa máquina virtual, qual a gente está instalando o serviço. Feito isso, então, a gente vai agora criar o script de manipulação do daemon, ou seja, como a gente fez a compilação e instalação, a gente não tem um script para iniciar e parar o Samba 4 e reiniciar o serviço. Então a gente vai ter que fazer isso manualmente. Lembrando que isso é porque a gente compilou ele manualmente, fez a compilação e instalação dos fontes de forma manual. Se a gente tivesse instalado a partir do gerenciador de pacotes, não era necessário fazer esse ajuste. Então a gente vai criar um arquivo. Com o editor Vim, a gente vai criar um arquivo dentro de /etc, systemd, system/samba4.service. Então esse vai ser o script de manipulação do serviço. E dentro desse arquivo aqui que a gente está criando, vou teclar o i, a gente vai colocar os comandos unit dentro de colchetes, o comando description
igual, vou colocar o nome aqui, né, um Samba Active Directory e um domain controller, é só uma descrição do serviço, after igual, ele vai executar, quando inicializar o sistema, esse script vai ser executado após o network.target, se tiver sido executado, também o script remote fs, do sistema de arquivo, .target, e ainda o nss lookup.target. Na próxima linha, então, a gente vai abrir novamente o colchete e colocar o service, fechando o colchete aqui. Type, então tipo fork, exec start igual a /usr, /local, /samba, /sbin, /samba -d. Então a gente está dizendo onde está o executável do samba para iniciar ele. O arquivo de PID, file, ele vai ser igual a /usr, /local, /samba, /var, /run, /samba.pid. Esse arquivo que é criado sempre que uma aplicação está sendo executada. Por fim, abre o colchete, a opção install, fecha o colchete, wanted by igual a multi-user.target, ou seja, ele vai inicializar sempre que o modo multiusuário for iniciado, ou seja, o multi-user target seria o run level que o sistema vai estar rodando. Feito isso, confiram ver se não há nenhum erro de digitação. Essas linhas elas vão estar no arquivo de resumo de comandos também. Tá? É importante que não tenha erro, senão a gente não vai conseguir inserir o serviço na inicialização. ESC, x para gravar. E agora a gente vai executar o primeiro comando, que é o systemctl daemon-reload, para a gente então recarregar as configurações do systemd. E o próximo comando a gente vai executar o systemctl enable, que é para habilitar então esse script Samba4 na inicialização do sistema. Notem que foi criado dentro do run level multi-user um atalho, né, para o nosso script que nós acabamos de criar. Feito isso, então a gente pode testar com o comando systemctl restart Samba4. Ok, aparentemente ele está funcionando. A gente vai executar aqui um stop. Paramos o serviço. PSLX pipe grep samba. Então a gente está rodando todos os processos, visualizando todos os processos, mas da lista desses processos a gente está dando um grep, né, filtrando somente samba. Notem que não tem nenhum processo, somente o próprio grep ele retornou. Para a gente certificar então que ele está funcionando, a gente vai dar um start e vamos executar novamente o comando PSLX grep samba. Agora está aí todos os processos do samba rodando, o nosso script está funcionando corretamente. Vamos então agora definir a senha do usuário administrator. Então o comando é samba to user set password e usuário administrator. O sistema vai pedir a senha. Eu vou inserir a mesma senha, aquela que nós definimos, o PSW0RD com 2 cifrão. Tá, eu vou colocar aqui
para vocês não esquecerem. Vou projetar aqui no cantinho da tela a senha e o PASW0RD novamente, confirmando. OK, change password, OK, está definido. Para a gente testar então se a autenticação está OK, a gente vai executar o comando smb client // localhost, ou seja, essa máquina mesmo, /net logon, menos o maiúsculo de usuário, e aí usuário administrator, tudo junto, %, aspas simples, a senha, PASW0RD, fecha aspas, espaço -c, abre aspas, o comando ls para listar então os compartilhamentos. Se retornou aqui então corretamente, né, o ponto, 2 pontos, e aqui apareceu os blocks available, quer dizer que está ok, está funcionando corretamente, a gente conseguiu autenticar e listar os compartilhamentos. Obviamente não temos ainda nenhum compartilhamento ativado, isso a gente vai fazer posteriormente nas próximas videoaulas. Mas até aqui está tudo ok, tudo funcionando. A gente pode partir agora para a configuração do servidor NTP Network Time Protocol. Por que é importante a gente configurar um servidor NTP no nosso servidor? Porque a gente está falando de um controlador de domínio. Obviamente a gente muitas vezes vai criar políticas de grupos, GPOs, e a gente vai executar essas políticas de grupo nas estações de trabalho. E a gente pode definir essas políticas de grupo por hora, período. Eu quero que meia-noite determinadas máquinas sejam desligadas, por exemplo. Posso criar uma política de grupo para fazer isso. Se tiver errado o horário das máquinas cliente, isso pode ser executado num horário que a gente não definiu. Então é importante que a gente tenha um servidor NTP rodando no nosso Samba e esteja sincronizado então a hora nas estações de trabalho da nossa rede local. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar o NTP, apt install NTP. Ele é um pacote bastante pequeno. Feito isso, rapidamente ele vai estar instalado. Aí, e feito isso, a gente vai trabalhar com as permissões de acesso do arquivo NTP-SIG. Então, Sean, a gente primeiro vai mudar o proprietário. O proprietário desse arquivo vai ser o root e o grupo NTP. De qual arquivo? O arquivo está lá dentro de USR, local, samba, var, lib, n. tp-signd. Feito isso, para esse mesmo arquivo aqui, nós vamos mudar as permissões de acesso. Então a gente vai dar um comando chmod 750, ou seja, nenhum acesso para os grupos. Aqui para o root acesso total, para o grupo NTP leitura e execução, e para qualquer outro usuário do sistema nenhum tipo de permissão. Para o mesmo arquivo que fica lá em /usr, /local, /samba, /var, /lib, o NTP-signd. Feito isso, a gente vai editar o arquivo ntp.conf com o editor vim. O caminho é /etc /ntp.conf. Ok. E lá no final do arquivo, lá para o final dele, a gente vai teclar I aqui de inserção. Podemos colocar um comentário aqui, relógio local, server 127.127.1.0, FUDG 127.127.1.0, Stratum com M no final, 10. E aqui então as configurações adicionais, NTP, SIG, ND, que é o nome do arquivo lá,
socket barra usr barra local barra samba barra var barra lib barra ntp underline signd barra. Além disso, restrict default mss ntp disable monitor. Confere se não tem nenhum erro, tudo ok. Nós podemos executar um ESC, x para gravar o arquivo e a gente vai testar então nosso servidor NTP. systemctl restart NTP. Verificar o status do serviço, ver se não tem nenhum erro. Ok. E agora a gente pode executar o comando ntpq -p. Ele vai nos retornar então onde foi feita as consultas NTP. Ok, correto. Nós podemos agora configurar o Kerberos. O Kerberos é bem simples e bem rápido a gente fazer a configuração. Ele já tem um arquivo pré-configurado lá dentro dos diretórios do Samba. Então basta a gente criar um link simbólico para esse arquivo. Então ln-sf para criar o link, /usr, local, samba, share, setup, krb5.conf. Esse é o arquivo. A gente vai criar um link para ele dentro de etc e o nome vai ser krb5.conf. Editamos então esse arquivo, vim/etc krb5.conf, e a única coisa que nós vamos alterar aqui é inserir o nosso domínio aqui no lugar do real. Importante aqui que isso seja, teclado insert, que isso seja tudo em letra maiúscula. Então, empresax.com.br. As demais duas opções ficam como estão, default, esc2.x. E agora então a gente pode testar o Kerberos inicializando um ticket com o comando kinit e o usuário administrator. Ok, se tudo der certo, ele vai solicitar a senha do administrador. Então, PES-0RD, e ele vai então gerar, né, esse ticket, dizendo aí que ele vai expirar em 41 dias, colocando a data aqui para vocês e o horário que ele vai expirar. Feito isso, comando calist para listar o ticket gerado. Então, a parte de configuração do Samba 4, a parte básica de configuração, ela está pronta. E a partir de agora a gente já pode inserir a máquina Windows no domínio para fazer o teste então. Aqui eu já iniciei a minha estação de trabalho Windows, vou exibir ela, vou autenticar aqui no meu usuário. Esse usuário precisa ser administrador local do Windows. Primeira tarefa que nós vamos fazer aqui no Windows é ajustar o DNS da máquina. Eu vou clicar com direito aqui, abrir central de rede de compartilhamento, alterar as configurações da interface de rede, conexão local propriedades e no protocolo de TCP/IP versão 4, propriedades, nós vamos colocar aqui como DNS o IP 172.16.1.5, que é da nossa máquina servidora Samba 4. Depois a gente pode fazer esse ajuste lá no nosso servidor DHCP também, para ele entregar esse endereço a partir de agora, para que as máquinas então elas possam já ser inseridas diretamente no nosso controlador de domínio. Então, ok, fechar aqui a janela de configurações, clicar em iniciar, clicar com direito computador, propriedades, alterar as configurações. Aqui então, no nome do computador, a gente vai clicar em alterar. E aqui
a gente vai inserir o nome do nosso domínio, empresa X, não precisa colocar todo, empresax.com.br, então basta colocar somente empresa X, ok, ele já vai nos pedir usuário e senha, lembrando que o usuário é administrator, e a senha que nós definimos lá, no meu caso PES W0RD, clicar em OK, aguardar um pouquinho aqui, ele vai encontrar o nosso servidor Samba 4 e já vai então inserir essa máquina no domínio que nós acabamos de configurar. Então é simples, não tem muito mistério. Bem-vindo ao domínio empresa X, OK, fechar. Nós vamos precisar reiniciar essa máquina e após a reinicialização a gente já pode autenticar com o usuário do domínio. Então vou reiniciar aqui. Reiniciada a VM, a gente vai executar um Ctrl+Alt+Del. Lembrando que aqui dentro do VirtualBox, para a gente executar um Ctrl+Alt+Del, é o Ctrl da direita mais o Del somente. Ou então vocês podem ir aqui em entrada, teclado, e inserir um Ctrl+Alt+Del, Host+Del. E a gente vai então trocar de usuário, outro usuário, inserir o administrator e a senha que nós definimos para ele, PES W0RD. Feito isso, a gente já está autenticando no sistema com o usuário nosso, administrator, lá do nosso servidor de domínio com o Samba 4. Ele vai preparar a área de trabalho aqui. É importante agora, a partir de agora, que a gente, na estação de trabalho Windows, a gente tenha o RSAT. O que é o RSAT? O RSAT é a ferramenta de administração de servidor remoto para sistemas operacionais Windows. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para os diferentes sistemas operacionais da Microsoft, Windows 7, Windows 8, 8.1 e o 10, para que vocês possam então baixar e instalar essa ferramenta dentro da máquina virtual de vocês. Eu já estou com ela instalada aqui. O nome de uma das ferramentas dela é dsa.msc, que é então, eu vou adicionar aqui na área de trabalho, um atalho, para ficar melhor, que é a ferramenta de administração de usuários e computadores do Active Directory. Nota que aqui a gente já tem o nosso domínio, nossos computadores eu já tenho o aluno PC, nos nossos usuários aqui eu tenho os usuários que o próprio Samba cria, usuário administrator. Eu poderia aqui, para a gente fazer um teste, criar um novo usuário, colocar o nome desse usuário aqui de Ademir. O nome de login dele vai ser Ademir. Vou avançar. Criar uma senha para ele, lembrando a complexidade de senha. Vou colocar uma senha aqui com Q maiúsculo, colocar QWERTY, exclamação 23. Mesma coisa, QWERTY com Q maiúsculo, exclamação 23. Vou deixar aqui a opção marcada que ele deve alterar essa senha no próximo logon. Ou então eu posso definir que a senha nunca expira. Tá, mas vou deixar aqui que ele deve alterar a senha no próximo logon. Vou dar um avançar, concluir. Está criado o usuário. Vou fechar aqui e vou executar um Ctrl+Del dentro da máquina aqui. Trocar de usuário. Ctrl+Del novamente, outro usuário. E o nome do meu usuário vai ser então o que eu acabei de criar, Ademir. E a senha que eu defini, QWERTY 123, sendo o Q maiúsculo e 1 na verdade é a exclamação. Olha aqui, ó, a senha do usuário deve ser alterada. Ok. Vou definir uma nova senha para ele aqui. Lembrando a complexidade de senha. Colocar mesmo lá PES W0RD. PES W0RD. Ok. E essa máquina então vai ser acessada no domínio com o usuário que eu acabei de criar lá dentro do Samba 4 pela ferramenta de administração de servidor remoto RSAT do Windows. Certo, pessoal? Então encerramos por aqui. Na segunda parte da videoaula 11 nós executamos as configurações básicas do Samba 4 e inserimos a estação de trabalho Windows no domínio. Lembrando que ainda teremos várias videoaulas sobre o Samba 4, então fique ligado no canal.
Qualquer dúvida deixe nos comentários ou entre no grupo do Facebook que está na descrição. Lá tem outros membros que podem ajudá-los. Obrigado por ter assistido a mais esta videoaula e se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraço e até o próximo.